E este ano, então, a campanha da fraternidade, ela está completando 60 anos. E com o tema fraternidade e amizade social. E com o lema, vós sois todos irmãos e irmãs, inspirado em Mateus 23, 8. E hoje vamos refletir sobre formas e práticas de colocar a campanha da fraternidade em nossas famílias, em nossas comunidades, no nosso cotidiano. E nós temos um convidado especial que nós vamos conhecê-lo agora, é o Luiz Fernando, ele é professor, jornalista e está cursando também teologia. Seja bem-vindo, Luiz Fernando. Obrigada pela presença aqui conosco, viu? Obrigado, Bianca. Eu que agradeço, irmão. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. É tão bom a gente poder começar assim com um abraço, né? Ah, é ótimo. Exatamente, claro. Abraço aquece o coração, não é mesmo? Eu costumo dizer, inclusive, porque aqui no Santuário Nacional, durante todo o meu período trabalhando na Casa da Mãe Aparecida, né, junto com a TV Aparecida, eu sempre dei muitos abraços. O abraço eu falo que aproxima os corações um do outro, né? Com certeza. E eu acho que tem a ver com a campanha da fraternidade, né? Porque a gente fala em fraternidade e amizade social. É uma campanha que ela fala muito do Papa Francisco. E o Papa Francisco, ele gosta do abraço, né? Ele é latino-americano, não tem como ser diferente, né? É da acolhida, né? Sim. Da proximidade. Sim. É o nosso estilo. Inclusive, no cartaz realmente, né, da campanha da fraternidade desse ano, o Papa Francisco se faz presente, né? Faz presente, se faz presente, e ali é interessante que a gente tem esse cartaz bonito, né, que vocês estão vendo aí, e o Papa Francisco, ele está em pé junto ali da mesa, ele está com a bengalinha, porque ele tem também as suas limitações, mas ele está em pé ali junto da mesa dessas pessoas que estão partilhando a vida, né? E por falar em partilhar a vida, eu queria começar perguntando para vocês, que já tô, desculpa, mas eu já tô invertendo os papéis, eu tô perguntando para vocês. Fique à vontade. Eu queria saber que cor que vocês gostam mais. Olha, eu gosto bastante do amarelo. Ah, eu aproveito e gosto do rosa aqui, ó. Eu trouxe uma Tô cor até que eu de gosto rosa aqui já bastante, hoje ó. também, ó. Peguei minha fitinha amarelo, o amarelo. Essas fitas com essas cores que a gente gosta é para nos ajudar a lembrar da campanha da fraternidade. Por quê? Eu quero pedir a sua amarela emprestada. Eu quero pedir a sua... Opa, a sua amarela não, a sua rosa, né? Tranquilo. Já tá misturando as coisas aqui, ó. E aqui a amarela do irmão, pra gente poder fazer um laço de unidade. Porque a campanha da fraternidade, ela vai nos mostrar a importância da unidade na diversidade. Aqui está a sua rosa, aqui está a sua amarela, irmão, aqui está a minha azul. Para nos mostrar que a unidade, esse vínculo que nos une, que nos torna irmãos, é realmente o amor de Deus, né? E a campanha, ela vem ressuscitar isso porque em alguns momentos da sociedade a gente percebe que o Papa, ele fala muito disso na Fratelli Tutti, a própria campanha, ela nos interpela a isso também. Nós estamos rompendo esse laço, às vezes por questões mínimas, por opiniões, por divergências, seja das mais diversas, a gente vai deixando esse laço se romper. E a campanha, ela quer resgatar isso em nós, essa unidade, esse laço de unidade, esse vínculo. Por isso que o slogan, né? Vós sois todos irmãos e irmãs. Independente de qualquer coisa, a campanha quer nos lembrar isso, né? Como é bonito a gente pensar nesse laço, não é mesmo? Bonito mesmo. Inclusive, a gente fala, né, muito aqui sobre a fraternidade, sobre como é bom aceitar a pessoa pensar diferente de você. As opiniões diferentes, você vai aprendendo também com elas. Ah, mas eu não partilho da mesma opinião. Ok, tudo bem, mas você vai sempre aprendendo com o outro, não é mesmo? É isso mesmo, é lembrar então, você aí em casa, olha, não é porque o outro é diferente que ele é meu inimigo. Pelo contrário, imagina se fosse todo mundo igual, né? Se todo mundo pensasse da mesma forma, como seria essa sociedade se todo mundo fosse uniforme, vamos dizer assim, né? Tudo igualzinho, do mesmo jeitinho, fala do mesmo jeito, pensa da mesma forma e Deus, ele nos cria e nos faz na pluralidade, né? E é nessa pluralidade que nós somos convidados a crescer. Então, agora eu vou pedir para vocês aqui, para a gente deixar a nossa fita bonita aqui, para você em casa se lembrar sempre, ó, quando falar de fraternidade, lembrar diferentes cores diferentes, opiniões diferentes, mas com o mesmo vínculo de unidade que é o amor de Deus. E continuando aqui, né, para falar de campanha da fraternidade, a gente tem os gestos simples que a gente pode fazer no dia a dia, né? Porque hoje a gente quer trazer coisas bem práticas para você que está em casa. Se você quiser conhecer a campanha, lógico, o texto base, as formações, você encontra bastante coisa disponível na internet também. Acredito que na sua diocese, na sua paróquia também esteja proporcionando esse momento de formação. E aqui a gente quer dar algumas dicas, por exemplo, de como vivenciar essa fraternidade e amizade social, né? Por exemplo, eu tenho aqui 3 cartazes, deixa eu dar um para cada um de vocês. Pega um aí, irmão, pega um.
Bianca. Pronto. Aqui nós temos 3 cartazes com frases simples, que nos trazem uma motivação, uma inspiração de fé para viver o dia a dia. Essas frases, lógico, aqui são apenas exemplos do que você pode fazer no seu dia a dia. Às vezes alguém está desanimado na sua casa, no seu trabalho, você pode ir lá escrever um bilhetinho, escrever uma frase, deixar para essa pessoa, olha, você é importante, porque às vezes são coisas simples, mas que fazem a diferença. Essas frases, elas foram tiradas do material ou são inspiradas a partir do material? Não. São frases que elas trazem a essência do que está no material. Do que tá no material. Tá vendo que legal, né? Muito legal. A catequese. Olha a minha frase, como tá bonita aqui. Está difícil? Ore. Está impossível? Aguarde. É nessa hora que Deus começa a agir. Olha só. Imagina, você põe isso aqui na sua porta, lá da sua casa, do seu quarto, você já lê isso aqui, Pois você é. já começa Às vezes, de outra forma, não dá um gás. Com certeza, né? Você pode, inclusive, né, aproveitar para poder presentear as pessoas que você ama naquele dia que elas estão mais borocochosinhas, né? No trabalho também, porque é muito importante, às vezes, um bilhetinho, um carinho, né? Agora, vou ler a minha aqui, ó. Mesmo que você ainda não compreenda, confie em Deus. Os planos dele são melhores que os nossos aqui, ó. Olha só que interessante. E a minha tá trazendo assim, ó, a fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. A produção escolheu as melhores frases aqui para a gente poder realmente vivenciar esse espírito da campanha da fraternidade, né? E é isso que o Papa propõe também na Fratelli Tutti, esse resgate da fraternidade. Às vezes eu falo, quando eu vou fazer alguma formação da campanha da fraternidade, que início dá uma tristeza, pensar que a igreja ela tem que nos lembrar de sermos fraternos. Ela tem que fazer uma campanha para lembrar de... Porque campanha é aquilo que a gente faz para uma necessidade que está acontecendo, né? Campanha tem começo, meio e fim, é para uma urgência, para um objetivo. E a igreja ela faz uma campanha de fraternidade. Então ela quer nos lembrar, olha, vocês precisam ser irmãos. Às vezes dá uma certa frustração, mas a gente tem que abraçar essa campanha e falar, olha, igreja, estamos aqui e vamos ser irmãos. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, a gente pode também fazer esses bilhetinhos, né? Por exemplo, na sua comunidade aí, você vai para a missa, aproveite, já faça uns bilhetinhos como esse. Aí, chegue um pouquinho mais cedo, conforme os carros vão chegando, você já vai colocando, por exemplo, nos vidros do carro. Olha que legal. Olha só que ideia boa. Uma boa ideia, né? Está bem inspirada hoje. Pois é. Então você já sabe, se você vê um bilhetinho no seu carro, você sabe que foi ideia da Bianca. Não, eu adorei essa ideia. Não deixa de ser uma pastoral da acolhida também ali, verdade. né? Ou no momento em que vai recebendo as pessoas para participar da missa, já vai entregando também esses bilhetinhos. Aqui no Santuário Nacional tem uma irmã, não me recordo o nome dela agora, mas direto por onde a gente passa, ela entrega também uns bilhetinhos pra gente. Também faz parte da fraternidade social isso, né? Com certeza, faz parte da fraternidade social, porque é ir ao encontro do outro também. A gente vai daqui a pouquinho ver algumas palavrinhas e ali tem várias que estão dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Porque o irmão que convive conosco, eu sempre falo que a gente precisa ter a tal da empatia, né? Porque a gente não sabe o que o outro está vivendo, a gente não sabe como foi o dia do outro, a gente não sabe quais as situações que ele está enfrentando lá na casa dele. Hoje, por exemplo, depois de um dia chuvoso, aqui nós estamos em Aparecida, em Guaratinguetá, são 2 cidades que foram, lógico, muitas outras, né? Mas estou falando da nossa realidade aqui, cidades que foram fortemente afetadas aí pelas chuvas, né? A gente não sabe como é que está a casa do outro, de repente entrou água na casa do outro, o outro está triste, perdeu alguma coisa, algum bem, algum parente está passando por uma situação difícil. Então, fraternidade e amizade social nada mais é que fazer esse encontro com o outro, respeitando também as nossas diferenças, fazendo aquilo tudo que a gente fez no começo aqui, ó, unindo as nossas diferenças para tornar mais forte a nossa vida também. Então, acredito que esse convite da igreja no Brasil para refletirmos sobre esse tema é urgente. Porque a gente está numa sociedade onde as pessoas estão nervosas, a gente vê tanta gente brigando por qualquer coisa, se matando os outros por poucas coisas, a gente vê brigas de trânsito, só a gente olhar os jornais hoje, os noticiários, quanta gente cometendo crime no trânsito por conta de, às vezes bateu no carro do outro, meu Deus, já viram uma morte ali, infelizmente. Então a gente precisa resgatar esse sentido do outro, né? Esse cuidado com o outro, essa necessidade de respeito, de cuidado, de carinho. E a campanha ela quer resgatar isso em nós, né? Resgatar o que de mais humano nós temos. No meio de tanta inteligência artificial, de tanta coisa artificial, resgatar a inteligência humana, a inteligência emocional, aquilo que é próprio do cuidado com o ser humano. Isso é muito importante, né? A gente tem que buscar viver essa fraternidade social. Ser cristão é isso, é ter mais paciência, é agir como Cristo agiu com os seus e nos ensina.
E como que a gente pode construir essa fraternidade social? Quais são as dicas, os passos? Olha, eu quero falar para vocês aí em casa que tem uma mesinha ali com plaquinhas. Bora lá? Isso que a Então gente vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Porque a gente quer também para que você aí consiga construir cada vez mais essa amizade social na sua vida. Podem chegar mais aqui atrás, gente. Podem vir aqui atrás com a gente. Bom, vamos lá então para as nossas plaquinhas. A primeira plaquinha, identificar e reagir. Identificar e reagir a quê? Olha, nós precisamos estar atentos às situações da sociedade, porque não adianta a gente simplesmente ver um irmão passando fome, as situações de guerra, as questões das ambições, enfim, todas essas questões que estão presentes na sociedade e não fazer nada. O reagir é o ter uma atitude concreta mediante essas situações. Entendi. Então a gente tem que sempre olhar o outro, identificar o que o outro, a necessidade, a empatia, nesse caso, entra bem aí, né? Então você tem que olhar o outro, enxergar Cristo no outro e a partir daí reagir. Com certeza, porque isso é ser cristão, né? É não ficar estagnado no próprio mundo, na própria realidade ali. É partir ao encontro do outro também para proporcionar uma transformação. A chamada igreja em saída do Papa Francisco, né? A gente... É isso mesmo, aquele primeiro deixar né, aquele que o Papa lugar fala. que a gente está e ir, né? Também na América Latina, os documentos pedem, né? A partir do ver, julgar e agir, né? Então, vem em sintonia também com os documentos da nossa conferência. E depois, o segundo aqui é olhar e promover. Olha só, um gesto do Papa, né? O Papa, a gente percebe que sempre aonde ele chega, ele tem aquele olhar atento, né? Eu tive uma experiência aqui em Aparecida, quando o Papa veio em 2013, eu morava no seminário da Arquidiocese. E o Papa, ele entrou dessa forma, ele olhou para todos que estavam ali. Antes de chegar de qualquer forma ou com toda a formalidade, ele entrou olhando para todos. E aquilo chama atenção, né? É o jeito do Papa. Ele nos ensina como que a gente pode olhar para as situações e essa promoção, né? Como que a gente pode promover o outro também, né? Porque no espaço de trabalho, em casa, na nossa família, nessa cultura do encontro, né? Como é que a gente pode ajudar o outro a se sentir valorizado também? Não é simplesmente ficar elogiando por elogiar. Tem uma ação que é interessante, que você pode, dizem que é, entre aspas, a fofoca reversa. A fofoca reversa é falar bem dos outros. Isso, na frente. Na frente da pessoa ainda. Isso. Importante. E também pelas costas. Claro. Não Não adianta falar bem da pessoa na frente, pelas costas e falar mal. Não. A tal da fofoca reversa é isso, é falar bem dos outros pelas costas. Legal isso. Não tem muita gente que fala mal, então fale bem dos outros pelas costas. É a cultura do encontro, é isso aí. Literalmente promover a outra pessoa, fazer com que ela se sinta importante, né? É isso mesmo. Muito legal, muito legal. Muito interessante mesmo. Depois, formar e dialogar. Olha, precisamos nos formar especialmente para a diversidade, para a questão do diferente, para o contraditório, porque hoje são situações que estão presentes na sociedade. Porque, como a gente disse no começo, né, na hora que a gente ficava ali com a nossa fitinha, será que porque o outro é diferente, ele é meu inimigo, eu preciso ser combativo? Os discursos de ódio também, eles são muito incisivos nesse momento, porque a gente vê tantos discursos aí que destroem a pessoa, que colocam a pessoa lá embaixo, e o pior, a gente ouve esses discursos às vezes da boca de cristão. Sim. Porque a gente precisa ressuscitar o que é próprio do cristão, né? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus falaria nessa situação? Será que Jesus, ele condenaria a pecadora? Ele condenaria o publicano, o cobrador de impostos? Pelo contrário, ele foi abrir o braço e chamar essa gente, vem que eu tô aqui esperando vocês. Que bonito isso. É muito bonito. Eu acho que a gente tem que, de fato, sempre colocar-se em vigilância sobre isso, né? Porque a gente tem uma tendência a definir a vida do outro, É né? natural do ser humano isso, né? Sermos juízes, E né? o Papa Sermos, Francisco fala que nós devemos ser construtores de pontes e não de muros, né? A gente precisa, de fato, assumir isso para valer na nossa vida. Pelo batismo, somos todos irmãos. E uma igreja com mais acolhida, com mais fraternidade, ela torna-se uma igreja mais participativa e testemunhal. Às vezes as pessoas acham estranho, né? Quando você falava, nossa, é estranho a gente falar de fraternidade, a igreja ter de nos lembrar. Talvez seja por isso. Por quê? Porque às vezes as nossas atitudes estão sendo contrárias daquilo que é ideal de vida para todos nós. Com certeza, com certeza. Agora, a quarta plaquinha. Acolhimento e incentivar. Aí eu devolvo para vocês. Vocês falam sempre no santuário, né? Acolher bem também é importante a acolhida, irmão? É demais, eu acho. Justamente importante. Eu acho que a acolhida é o que marca a gente, né? É tão bom você ir em algum lugar e você se sentir bem acolhido. Essa experiência que vai encantar, é aquela primeira impressão.
Eu me recordo que quando eu fiz o primeiro encontro vocacional para entrar na Congregação dos Missionários Redentoristas, o que me encantou foi a acolhida. Porque oportunidades existiam outras, mas eu falei, não, me senti bem. Aqui no santuário, quando a gente vem, a gente sente de fato na casa da mãe da gente, a gente é bem acolhido, a casa sempre muito limpa, os missionários sempre disponíveis, os colaboradores sempre atentos, enfim, a acolhida é essencial. E na comunidade também, né? Porque não basta só acolher lá na comunidade, tem que acolher na rua, porque às vezes acontece isso. Sim. A gente às vezes encontra a pessoa na rua, é a mesma que a gente encontra na igreja. Na igreja a gente cumprimenta. Na rua a gente tem A gente até a atravessa a rua para poder não cumprimentar, né? Existe isso, sabe? Então a gente tem que sempre estar olhando e acolhendo bem, né? Sabe, eu tive uma vez uma experiência muito interessante na questão de acolhimento, de um lugar que nós somos, de acolher pessoas realmente em situação de rua. E na entrevista, a pessoa me falou assim, o que eu mais sinto falta é de olhar a pessoa me olhar e eu me sentir gente, porque eu me sinto muitas vezes um animal. As pessoas olham assim para mim com um olhar estranho. Acolher também é essa situação de acolher o outro, né, dessa forma. Com certeza. Eu trabalho numa escola salesiana aqui em Guaratinguetá, que a Bianca conhece bem, que é o Colégio do Carmo. Todo mundo que vai lá fala pra gente assim, gente, como eu me sinto acolhido nesse lugar. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a pessoa vai, se sente bem, se sente realmente abraçada, acolhida, faz toda a diferença. Com certeza. Muito. E a quinta plaquinha, irmão? Ser e ir ao encontro. Olha, não tem nada mais que fale do Papa Francisco do que ser e ir ao encontro, né? Porque é essa a proposta de Jesus, né? E quando eu falo do Papa, a gente tem que sempre lembrar que o Papa, ele não inventa essas coisas, ele copia Jesus. Jesus, ele estava na multidão, ele estava lá no meio das pessoas, ele queria ir ao encontro das pessoas, estar próximo, porque isso faz transformação, né? E esse ser e ir ao encontro dos vizinhos, aqueles que ainda não compartilham conosco das mesmas ideias, aqueles que ainda não comungam do que a gente pensa, e isso é interessante porque esse ir ao encontro, às vezes é fácil a gente ir ao encontro de quem a gente gosta, de quem a gente compartilha das mesmas ideias, mas a proposta da igreja, a proposta da campanha é a gente ir ao encontro daquele que a gente não conhece, aquele que às vezes a gente pensa, nossa, fulano pensa diferente de mim, eu não vou nem chegar perto dele. É essa a proposta, ir ao encontro dele, por quê? Para promoção de diálogo, não é o encontro para brigar, porque se for para brigar é melhor ficar quietinho no canto ali. Com certeza. É para promover diálogo, é para promover às vezes esse confronto saudável de ideias. E quando eu falo confronto, a gente tem que também deixar bem claro, confronto não é conflito. É diferente. No confronto de ideias a gente cresce, a gente consegue se expressar também, ouvir o outro, reconhecer do que o outro precisa. E quando a igreja nos fala fraternidade, amizade social, nada mais é que está pedindo assim, olha, vocês precisam se reunir, vocês precisam se ajuntar como irmãos, vocês precisam crescer juntos. É uma chamada de atenção, uma chacoalhada para nós também. Com certeza. É importante. O pontificado do Papa Francisco é marcado por esses encontros, né? Quantos encontros o Papa vem fazendo e quantas oportunidades ele vem dando, né? Então ele encontra e depois também provoca. Com certeza. Então a gente vê, né, o sínodos, esses eventos, vira e mexe, a gente vê até outras confissões religiosas visitando o Papa indo ao encontro, tudo para falar, gente, olha, o mundo é nosso, é casa comum, a gente precisa cuidar, vamos parar de olhar para o nosso umbigo e vamos olhar para o todo. Isso eu acho que marca bastante o pontificado do Papa Francisco, que de fato é o próprio Evangelho, né? O Evangelho, o Papa está traduzindo para nós, é a parábola no dia a dia, na vivência, né? E depois temos o sexto ponto aqui, o sexto passo, celebrar e participar. Que, na minha opinião, engloba também todas essas ações. Você está indo ao encontro do outro, está olhando, está promovendo o outro, está acolhendo e juntos vamos celebrar e participar, né? É isso mesmo, celebrar as conquistas, as vitórias, celebrar aqueles momentos de superação, celebrar com o outro, né? Porque a gente precisa realmente aprender a se alegrar com o outro, porque às vezes alguém vem contar alguma coisa, olha, aconteceu tal coisa, a pessoa ela não consegue às vezes abraçar aquilo, às vezes fica com ciúmes, fica com inveja, por que foi com ele e não comigo, né? E o espírito cristão, o que a campanha nos propõe, é que a gente possa realmente se alegrar de coração com o outro, celebrar juntos, comemorar, fomentar essa questão das iniciativas que promovem o outro, né? Tem tanta coisa boa na igreja que acontece, na igreja, na sociedade, nos demais segmentos aí da nossa vida, que promovem, que elevam também essa parte do outro, né? E eu sempre digo também, pra gente não correr o risco de, quando o outro vem partilhar alguma coisa,
pediu nosso ouvido emprestado, ao invés da gente escutar, a gente promoveu o que eu brinco chamando de Festival da Desgraça. O que é o Festival da Desgraça? A pessoa vem contar pra gente uma coisa ruim que aconteceu com ela, aí a gente fala, você não viu nada, comigo aconteceu 3 vezes pior. A gente não dá ouvidos pra pessoa, pelo contrário, a gente acaba promovendo um clima ruim, Vira um clima uma de ódio. competição de quem tá pior na vida, É né? isso mesmo, competição de quem tá pior, é isso mesmo. Mas a gente tem essa tendência mesmo, né? Eu me recordo na formação, o Padre Belo foi meu formador, é missionário redentorista, né? E ele sempre, quando fazia avaliação, ele começava pelos pontos positivos. A gente tem que sempre olhar as coisas boas da nossa vida para depois a gente olhar para as coisas negativas, né? Mas às vezes a gente tem essa tendência de fixar-se nas coisas ruins que acontecem. E aí a gente alimenta mais ainda o desânimo do outro, né? Pessoa coitada, então, eu tô bem. O outro tá no fundo do poço. É isso mesmo. Não é? Bom, Mas eu queria que coisa agradecer a boa. sua presença aqui conosco hoje e por, de uma maneira tão lúdica, tão didática dessa forma, assim, fazer com que a gente entenda como podemos promover a fraternidade e a amizade social. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Eu que agradeço. É sempre uma alegria poder estar aqui na TV Aparecida com vocês, no Santuário, partilhando a vida também. Mandar um abraço para minha esposa, que meus filhos estão assistindo também, os colegas, tantos que estão aí ligados. E para todos também os missionários redentoristas, colaboradores da TV, que sempre acolhem a gente com tanto carinho, né? Isso tudo que a gente falou, que vocês fazem na prática. Quando a gente chega, a gente se sente em casa. Obrigado, viu? Muito